Você sente inchaço, gases, desconforto abdominal e até mesmo alterações intestinais constantes? Pode ser SIBO. Esse problema é muito mais comum do que você imagina e muitas vezes é confundido com outras doenças gastrointestinais. Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouquinho sobre o SIBO, por que ele acontece e, mais importante do que isso, como tratar de maneira correta para recuperar sua saúde digestiva. Eu sou a doutora Marielle Regadas, médica integrativa, e ajudo meus pacientes a entenderem melhor a saúde digestiva, gastrointestinal e buscarem tratamentos mais eficazes que vão além dos remédios convencionais. Se você tem algum sintoma, como estufamento, diarreia, constipação, cansaço, até mesmo intolerância alimentar a alguns tipos de alimento, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou falar muito sobre. E o que é a SIBO? SIBO, ou supercrescimento bacteriano do intestino delgado, é uma condição em que há aumento anormal dessas bactérias na parte do intestino onde elas não deveriam estar, no caso, o intestino delgado. Normalmente, a maior parte das bactérias que ajudam a digestão estão no cólon, que é o nosso intestino grosso. Mas no caso da SIBO, elas migram para o intestino delgado e começam a fermentar os alimentos antes da hora, causando sintomas desagradáveis. Isso pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, disfunção da motilidade intestinal, ou seja, quando o intestino não se movimenta da forma correta, o uso excessivo de antibióticos que alteram toda a flora intestinal, doenças como diabetes, síndrome do intestino irritável, hipocloridria também, que é a baixa produção do ácido no estômago, dietas ricas em carboidratos fermentáveis, que eu falo muito no consultório, que servem de alimentos para as bactérias invasoras. Então, assim, essas são algumas das opções. E os sintomas da SIBO? A SIBO ela pode se manifestar de diversas formas. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Mas os sintomas mais comuns incluem inchaços e gases, diarreia ou prisão de ventre, até mesmo uma alternância entre os dois, né? A sensação do estômago pesado, empachamento, mesmo comendo pouco, o refluxo ácido e arrotos frequentes, deficiências nutricionais como vitamina B12, ferro, dentre outros, fadiga e até mesmo a névoa cerebral também pode estar ligada à questão da SIBO. E o mais importante, muitas vezes a SIBO ela é confundida com outras doenças, como a síndrome do intestino irritável, muitas vezes, né? Intolerância à lactose ou doença celíaca, que é a mesma que a intolerância ao glúten, né? Por isso, o diagnóstico correto é fundamental. E como é que a gente faz esse diagnóstico correto, né? Para confirmar o diagnóstico de SIBO, o teste mais utilizado de todos é o respiratório, né, por hidrogênio. Esse exame ele mede os gases produzidos pelas bactérias no intestino após a ingestão e a solução específica, geralmente de lactulose ou glicose, né, que está envolvida nesse teste. Esse exame é um exame simples, não é invasivo e pode ajudar a identificar qual tipo de SIBO o paciente tem, né? Já que pode ser dominado por bactérias produtoras de hidrogênio, metano, ou até sulfeto de hidrogênio também pode estar associado, né? E cada um deles pode exigir um tipo de tratamento diferente e mais específico. E o tratamento da SIBO, como é que a gente pode fazer? Precisa ser personalizado, como eu acabei de dizer, vai depender muito de cada caso. Mas, de uma forma geral, os três pilares principais é redução dessas bactérias em excesso, né? Porque isso é um excesso das bactérias, a gente tem que reduzir isso. Então, o primeiro passo é eliminar essas bactérias em excesso, que pode ser feito com um antibiótico específico, com a hidrocolonterapia, com algumas outras táticas integrativas que a gente pode entrar com óleo de orégano, berberina, tem várias opções que a gente pode estar trabalhando nesse sentido. A adaptação da dieta, que é fundamental, né? Em alguns alimentos podem piorar a SIBO, então, assim, os alimentos, principalmente ricos em food maps, que são os carboidratos fermentáveis, durante o tratamento, é uma dieta pobre em food maps, que pode ajudar muito nos sintomas. E a reparação do intestino, né?
e prevenção de recaídas depois do controle desse crescimento bacteriano. Isso a gente precisa fortalecer esse intestino para evitar essa recidiva, né? Isso envolve melhorar a motilidade intestinal, aumentar a produção de ácido no estômago, reequilibrar essa flora intestinal como um todo, usando probióticos, prebióticos, ajustar a alimentação para evitar essa fermentação. Então, assim, fazer todo um tratamento mais aprofundado do intestino. A SIBO se cura apenas com dieta. E vamos falar agora um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a SIBO, né? SIBO se cura apenas com dieta? Não, mito. Dieta ajuda muito a controlar os sintomas, sem dúvida nenhuma, mas não elimina as bactérias e o tratamento precisa, sem sombra de dúvida, ser feito da forma correta, né? Probióticos pioram a SIBO? Verdade. Probiótico em excesso pode sim piorar a SIBO, como eu acabei de dizer, a SIBO é um supercrescimento, é um excesso de bactérias, então o probiótico ele é bactérias, então se a gente vai dando bactérias, vai causar SIBO sim, então a gente precisa realmente ter esse cuidado, por isso que eu sempre falo no consultório, probiótico não é o tipo de medicação para você estar usando o tempo todo, toda hora, a gente faz durante um período específico de tempo. Ali, normalmente, eu gosto de fazer ali 2 meses e depois a gente fica entrando com a dieta para manter aquelas bactérias, manter a flora, fazer um pré-biótico. O que é o pré-biótico? O pré-biótico ele entra exatamente que ele é a alimentação das bactérias, né? Então, isso é importantíssimo. Então, sem sombra de dúvida, sim, os probióticos em excesso podem piorar e causar a SIBO, com certeza. E se eu tratar o SIBO uma vez, ele nunca mais volta? Mito, infelizmente, o SIBO pode sim ser recorrente e pode sim você tratar ele depois de um tempo e voltar de novo. É onde a gente entra aqueles cuidados que a gente estava falando que tem que ter com probiótico, com tudo aquilo que causa, né, que pode vir a causar SIBO. Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais integrativo, né, para cuidar desse intestino realmente com alimentação, com mudança de hábitos, com uma série de coisas. E não só estar só tomando remédio, o uso de antibióticos, como eu já mencionei, que também é ruim, né, em excesso. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, porque senão, com certeza, ela pode sim voltar. E ela pode recorrer também se a causa raiz não for tratada. Por isso, é fundamental identificar o motivo do supercrescimento bacteriano e trabalhar a longo prazo na saúde intestinal. A SIBO, inclusive, ela pode ser um problema persistente, mas com um diagnóstico correto, bem feito e um tratamento bem direcionado e personalizado, é possível, sem sombra de dúvidas, a gente aliviar muito esses sintomas e melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Se você se identificou com os sintomas, procure um médico especializado para te orientar no tratamento adequado, porque requer, sem dúvida, um tratamento personalizado e individual para cada paciente. E se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais dicas sobre saúde digestiva. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários com a gente e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação.